Hoje terei a honra de entrevistar uma professora que depois de muito tempo virou corretora de imóveis e é uma das referências desse segmento aqui em Governador Valadares e região. Falo dela, a corretora de imóveis Susan Duarte, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast eternizador de histórias aqui de Governador Valadares. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Susan, primeiramente seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo e estimável poder ter você aqui para eternizar a sua história. Uma mulher mais do que renomada e conceituada na nossa cidade e que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para mim também é uma honra, né, ter sido convidada e ter sido agraciada com essa oportunidade, né? Uma oportunidade da gente contar a história, da gente reviver as memórias. Sim. É uma coisa assim, importante para a gente. E eu penso assim, um podcast como esse é para a gente poder guardar, eternizar. Com certeza. Para a gente poder ter ali para mostrar para os filhos, para os netos, ainda mais eu que adoro meus netos, né? Tenho alguns, eu já tenho 3 netos. E eu que já vim de um mundo masculino, estou entrando de novo no mundo masculino. Primeiro eu era de um mundo só feminino, Sim. que é o universo da educação, ele é um universo feminino. Por mais que tenha professores, homens, tem alguns, tenho diretores, Sim. mas são menos. E, assim, o jeito de se fazer educação é um jeito mais feminino. Aí, depois de algumas outras profissões, eu fui para a Polícia Federal, que é um universo totalmente Exatamente. Masculino. Então, assim, bem, assim, muito mais masculino do que a educação é feminina. Então, e aí eu, agora, nesse universo da corretagem de imóveis, que é um mundo também masculino. Exato. Mas depois eu conto, vai ter oportunidade de contar como que eu entrei em cada um e como Sim. que foi, sabe? E como que eu mudo de um canto para outro, assim. Susan, eu acho interessante. Para começar o nosso bate-papo, para voltar lá no início da sua trajetória de vida profissional, com 12, 13 anos você já era professora. A educação que escolheu, você que escolheu a educação para a sua vida profissional? Olha, na verdade eu acho assim, quando eu morava na Puaia, que eu saí da Puaia, que é um lugarejo bem pequenininho, assim, não é nem um distrito, é um distrito de um distrito, Sim. muito pequeno, de Santa Maria do Suaçuí, perto de São José do Safira. Quando eu morava lá, eu saí de lá com 9 anos, o sonho da minha mãe era que as filhas dela se tornassem professoras, né? Então, até então, quando a gente saiu de lá, a minha mãe já tinha 5 filhas, já tinha até a Raquel, a outra. E tinha um menino, né? E esse menino, o outro menino, que é o 7º da minha família, né? Dos irmãos, ele nasceu em Valadares, mas 6 nasceram na Puaia. E o sonho da minha mãe era assim, as minhas filhas vão ser professor um dia. Quem dera, né? Eu quero que minhas filhas sejam normalistas. Então, eu acho que começou até daí. Então, eu pensava assim, né? Ser professor era uma coisa muito bacana. Eu adorava dar aulinha para as outras crianças. Desde cedo, quando eu comecei a me entender por gente, eu costurava para boneca, que eu fazia muita roupinha de boneca, né? Sim. Eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos quando eu fiz o primeiro rolotê. Rolotê é quando você costura um tecido reto, você dobra, aí você coloca a pontinha e você vira e ele fica todo enroladinho, fica redondinho, né? Chama rolotê. E aí eu costurei com a mão e peguei um gravetozinho muito fininho e virei. E a minha mãe ficou impressionada. Falou, meu Deus do céu, como que essa menina fez esse rolotê? Entendeu? E a minha mãe também costurava. Minha Sim. mãe era costureira. E aí a minha mãe falava, né, que queria que eu fosse normalista. Eu acho, pensando assim, essa menina vai ser costureira. E talvez não gostando que eu fosse costureira, que eu acho uma profissão magnífica, que eu adoro. Sim. Eu também já tive fábrica de roupas, né? Eu já tive uma marca de roupas, uma fábrica, uma confecção e uma marca, né? Nessa minha trajetória também passei por isso.
Mas desde essa época minha mãe já falava disso, então eu gostava de costurar para as bonecas e gostava de dar aula para as crianças mais ou menos da minha idade. Sim. E eu cresci com isso. Até para pegar um gancho nisso que você acabou de falar e até mesmo para a gente poder voltar na sua primeira explanação, onde você brevemente falou do seu extenso currículo. De onde vem essa sua percepção de sempre querer mais e, acima de tudo, de sempre estar inserida em rotas profissionais totalmente antagônicas umas das outras? Eu não tenho assim, certeza do que é que me levou a querer, né? Mas eu sei que eu sou ambiciosa. Então, assim, às vezes algumas pessoas falam assim: mas as pessoas não devem ser ambiciosas, como se a ambição fosse um pecado, né? Se for, então esse é o meu pecado. Só que eu não sou uma pessoa ambiciosa de querer o que é do outro, Sim. de querer avançar em alguma coisa que não me pertence. Eu sou uma pessoa que quero alguma coisa melhor para eu poder viver. Então, assim, a gente viveu na Poaia mesmo. A Poaia era um lugar que não tinha nem calçamento, não tinha televisão, passava boi, passava cavalo na minha porta, assim, né? A gente andava de pé no chão, tinha muito verme, assim, era uma vida de muita pobreza, Sim. né? E eu pensava assim, eu via algumas pessoas que tinham algumas coisas a mais, né? Os fazendeiros, naquela época lá eram os fazendeiros. Sim. E eu pensava assim, nossa senhora, tem pessoas, naquela época eu já percebia que tem pessoas que vivem melhor. E ali eu já pensava assim, como que será que essas pessoas fazem para poder viver melhor, né? E eu tinha muito dessa coisa que todo mundo falava, que você herda, que o dinheiro se herda, que você tem duas oportunidades de ficar rica quando você é mulher, né? Quando você nasce e quando você casa. Eu penso assim, você pode trabalhar também. Quer dizer, é mais difícil? É. Realmente é a herança, né, que faz você ter Exato. dinheiro e tudo. Trabalhando é muito mais difícil e exige muito mais de você. Porque, por exemplo, a autoestima você não pode conseguir sozinho. Por mais que você queira falar, né, que tem um monte de coaches, um monte de pessoas que falam assim, é só você querer que você vai seguir. Eu acho que você tem que querer, sim. Se você não quiser muito, você não vai conseguir. Se você não aguentar muitas frustrações, você não vai conseguir uma vitória. Eu acho que a vitória chega para quem é mais resiliente, para quem é mais resiliente, para quem aguenta mais nãos. Se você não aguentar muitos não, você não chega ao sim. Exato. Né? E principalmente quando a gente está começando. Eu falo por experiência própria, que quando eu estava começando, eu não tinha postura, eu não sabia como falar direito, né? Eu vim da roça, então eu falava uma linguagem de roça. Sim. Então, sofri muito bullying, o que é normal. Hoje em dia a gente discute muito bullying, mas na época não se discutia. Então, na época se criticava o jeito que eu andava, o jeito que eu falava, as roupas que eu usava, como eu me comportava em relação às pessoas, né? Que eu vim para Valadares com 9 anos de idade, né? Então, na pré-adolescência e adolescência. Então, assim, até as minhas roupas, que algumas pessoas, igual minhas irmãs, que andavam comigo e vestiam mais ou menos as mesmas roupas que eu, elas não percebiam que as outras pessoas criticavam o jeito que elas se vestiam. Eu percebia e sentia muito e achava assim um absurdo as minhas irmãs não perceberem isso. Em vez de eu achar um absurdo as pessoas fazerem bullying, eu falava assim, não é possível que elas não estão percebendo que as pessoas estão criticando o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente usa o cabelo, o jeito que a gente fala, sabe? Então já era uma coisa para mim assim que eu estava querendo pertencer a um outro mundo sem negar o meu. Porque eu sempre falo também para as pessoas, não tem como você chegar ao ponto X sem você saber que você saiu aqui desse Y, desse lugar. Então, assim, se reconhecer naquele lugar, compreender o que você tem ali para você querer um pouquinho mais à frente. Mas a autoestima mesmo, saber que você pode, saber que você consegue, alguém tem que ter te falado isso. Certeza. A sua família, sua mãe, alguém, o seu pai, alguém da sua família tem que ensinar isso a você. Ensinar que você é bom.
Porque você não consegue sozinho. Você pensando assim, ah, não, eu vou conseguir. Mas assim, você olha no espelho, eu sou feia. Você olha no espelho, eu não consigo. Você olha no espelho, é muito para mim. Eu não mereço isso. Então, para você vencer isso, você tem que fazer um monte de terapia, você tem que se estudar muito. E é difícil demais, porque a autoestima, você não consegue ela sozinha, não. Alguém tem que te fazer forte, né? E a força também vem das coisas que a gente passou. Eu passei um monte de dificuldade, eu vivi uma vida assim que teve muitos atropelos. E o fato de eu sair de cada um e sair bem e me sair melhor, aí me fazia bem forte, né? Então eu fiquei cada vez mais forte. Eu me considero uma pessoa muito forte. Que bom. E sobre toda a sua personalidade, principalmente sobre todo o seu, toda a sua história de vida, depois de 6 décadas vividas, você resolveu entrar para o ramo e se transformar em uma corretora de imóveis. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia, eu acho que surgiu mais de olhar o histórico do que foi vivido. Por exemplo, eu, no início, era professora, virei orientadora educacional, fui dona de escola, por muitos anos psicóloga, formei em psicologia, tive consultório de psicologia e perdi o meu emprego, porque eu larguei consultório, larguei minha escola e tudo para poder trabalhar na Escola de Formação Gerencial do Sebrae, Sim. que foi uma escola que fez uma seleção muito rigorosa, né? Então, assim, só tinha uma vaga para orientadora educacional, psicóloga, que fazia seleção e tudo, e uma vaga para coordenadora, que era supervisora escolar, a formação que se exigia para essa coordenação. Só tinha 2 vagas, mas, assim, a região inteira concorreu. Todos os pedagogos concorreram para essas 2 vagas. E eu ganhei nessa vaga, fui selecionada para essa vaga. Então, me sentia muito orgulhosa de estar, né, como orientadora educacional da Escola Gerencial do Sebrae, de conhecer a escola toda, a Áustria, que é uma escola da Áustria, é uma franquia. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa para mim. E aí, de repente, eu fui demitida, porque não era demissão, né? Porque a gente era cooperado. Em algum momento em que eu não esperava. No momento que eu tinha largado a minha escola, que eu tinha uma escola, e tinha largado meu consultório, tudo para poder me dedicar à Escola de Formação Gerencial, né? E aí, eles fizeram uma reformulação lá e não tinha mais espaço para aquele tipo de profissional, né, que era um outro tipo de profissional que eles estavam buscando naquele momento. Então, eu fiquei muito surpreendida e fiquei, assim, muito assustada, porque eu me vi, de repente, sem emprego. Eu já tinha 40 anos, né? E aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Assim, foi o maior baque que eu tive na minha vida. Aí eu fui ao chão. Aí, dali, para eu poder me levantar, eu montei uma consultoria em educação, que era uma coisa que eu sabia bem. E nessa consultoria, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, principalmente as pessoas que estavam fazendo direito, as pessoas que estavam fazendo contabilidade, psicologia, porque eu me dispus a fazer uma orientação técnica, uma orientação para quem estivesse interessado em fazer monografia, mas que estivesse interessado em fazer uma monografia sem contratar alguém para fazer uma monografia para você, né? Que estivesse querendo aprender a fazer monografia. Sim. Então, eu atendia por hora. Então, eu cobrava a hora, um horário, como se fosse da psicologia também, que era da consultoria, para poder escrever junto. Então, eu escrevia junto com o aluno. Então, para escrever junto, perguntava muito, conversava muito. E é lógico que eu escrevia muito para esse aluno também, mas as ideias dele, porque ele saindo, eu revisava também, reescrevia muitas coisas. Mas aí eu aprendi muito. Aí, nesse aprendizado, eu acho que isso aí é que me fez virar policial federal. Porque no final dos 2 anos que eu era dessa consultoria, eu era consultora, sim, e eu tinha consultoras também, não era só eu não. A consultoria tinha mais gente trabalhando. Mas eu trabalhava muito, assim, atendia muito. A das monografias mesmo era só eu que atendia. E aí, quando fez quase 3 anos que eu tinha a cátedra, que era essa consultoria, eu fiz concurso para a Polícia Federal e passei muito bem colocada. Quer dizer, eu vinha do mundo da educação
e um mundo da psicologia, que eu era psicóloga. E passei num concurso que as pessoas que têm direito, geralmente aqui que estudam para isso, né? Contabilidade, que costuma sair melhor. Por causa disso. Então, eu fico pensando assim, que a minha história e o que foi construindo é uma trajetória. Aí eu entrei na Polícia Federal. Foi na Polícia Federal é que eu comecei a ganhar um pouco melhor, já não ganhava tão mal, porque eu já tinha um salário bom, já tinha escola, já tinha um pé de meiazinho, já estava organizando. Mas assim, antes disso, por exemplo, a minha primeira casa que eu comprei no Gran Duquesa, comprei uma casa muito simples, uma casa com telha eternite, um lote grande na Rua Varsóvia, uma rua que era sem calçamento, que as pessoas achavam que não ia calçar porque lá tinha uma pedra grande, e as pessoas pensavam assim, aqui ninguém vai calçar, porque não é possível. E eu já pensava assim, não existe um bairro Gran Duquesa, um bairro tão bom que todas as ruas são calçadas e só tem essa rua aqui sem calçar. É lógico que eles vão calçar essa rua, em algum momento. Então, eu era professora na época, eu só tinha chance de comprar uma casa como aquela. Ou então num bairro menos valorizado, né? Até uma casa melhor um pouco do que aquela, mas num bairro muito menos valorizado. Sim. E aí eu falei, não, eu vou comprar aqui, porque aqui vai valorizar. Eles vão calçar essa rua, isso vai valorizar. E é isso mesmo. Valorizou muito. E aquele barraco se transformou numa casa de 400 metros quadrados, né? Então, assim, dali eu comprei um outro lote no Maria Eugênia, por exemplo. O lote era grande, eu desmembrei em 2. Aí eu vendi um primeiro, depois eu vendi outro. Assim, eu sempre... Quando eu entrei na Polícia Federal, eu vi meus colegas, aí eu passei a ganhar muito bem em relação ao que eu ganhava antes, o salário era muito bom. E aumentava, porque eu viajava muito, ganhava muitas diárias, então eu ganhava muito bem em relação ao que eu ganhava antes. E eu já tinha um pé de meio, meu marido também era Polícia Federal, era Polícia Rodoviária Federal, já era antes de mim. Então, eu via que colegas meus, às vezes, não tinha o que eu tinha, não tinha casa, não tinha um lote, não tinha isso. E eu ficava pensando assim, gente, por que as pessoas que estão muito mais tempo trabalhando, ganhando melhor, numa posição, vamos dizer assim, melhor, eles não têm patrimônio, às vezes até tinham dívidas, né? Muitas pessoas com dívidas, muitas pessoas com dificuldades. E tinha colegas também que emprestavam dinheiro para os outros. Tinha colegas que... E aí eu fiquei vendo, né? Por que essas pessoas têm e o outro está pedindo emprestado para esse. Esse que tem e empresta para esse. O que acontece com esse? Ficava só observando, como sempre. Sim. E de olho em imóveis, porque eu sempre achei... Eu não sei investir em bolsa, fazer grandes investimentos. Eu sei que tem gente que faz e ganha dinheiro com isso. Mas, assim, as pessoas que eu conheço que inventaram fazer isso, eles não se deram bem. Eu também tentei um pouco e não me saí bem. Falei, não vou mexer com isso, porque eu perdi dinheiro, claro, né? E imóvel eu nunca perdi. Olha, entendeu? Isso. Imóvel eu sempre achei na frente, eu evoluí. Então, aí, quando eu aposentei da Polícia Federal, eu era uma pessoa aposentada, eu montei uma fábrica de roupas. Na fábrica de roupas, eu fiquei 3 anos. Não ganhei nenhum dinheiro, perdi, né? Não que eu não tivesse sucesso, tinha muito sucesso, mas é porque demora muito tempo para você fazer dinheiro com isso. Então, eu precisava de muito mais tempo. E a minha filha resolveu para o Canadá, a que era minha sócia e que era formada em moda. E aí eu comecei a pensar assim, gente, se eu não vou mais trabalhar com isso, porque eu fechei a fábrica, não dava mais, né? Eu tenho que pensar alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu saiba fazer e que realmente eu confie. E o que era? Imóvel. Então, eu pensei, tem que ser alguma coisa que esteja relacionado com imóvel, porque é onde eu consegui um patrimônio, é onde eu consegui me desenvolver. Aí, era isso mesmo. Então, eu tenho uma visão boa para imóvel. Eu enxergo bem. E aí eu estava numa posição, estou numa posição que eu não preciso disso para sobreviver. Então, isso e eu até fico chateada às vezes que as pessoas falam assim, ela faz isso por hobby. Não.
eu acho que hobby é diferente de você fazer por prazer, porque você quer. Realmente não é a corretagem, não é o serviço como corretora de imóveis que é responsável por colocar comida na minha casa, ou por mim. Eu não preciso disso. Mas eu faço isso profissionalmente. Por que eu faço profissionalmente? Porque eu estudo, porque eu me dedico, porque eu pago o Cresce anualmente, tanto o CNPJ como o CPF, né? Então, assim, eu estou com o meu grupo, né? Eu sou da classe de corretores de imóveis, participante, né, da Associação de Corretores de Imóveis. Eu presto atenção no que acontece. Eu vou nas reuniões, por exemplo, todas as reuniões de vereadores, todas as reuniões de deputados, todas as reuniões em cada bairro, por exemplo, no Vila Isa, que está acontecendo grandes transformações, que vem a ponte do Vila Isa, que é a ponte do São Raimundo, que vai ser duplicada, que vem ali os viadutos, tanto aquele viaduto da JK como do Pérola, que serão, né, duplicados também. As obras de arte, serão 3 obras de arte da Eco Rio Minas. Todas essas reuniões eu vou, né? Então, quer dizer, eu sou corretora de imóveis de Valadares, principalmente, embora eu atue em algumas cidades próximas também, mas principalmente em Valadares, eu conheço tudo de Valadares, né? Então, eu faço isso profissionalmente, então não é hobby. Se fosse hobby, eu podia acordar tarde, eu podia, né? Não, coisa que você não faz. Não faço. E, Suza, em relação ao seu papel como corretora de imóveis e aproveitando todo o seu conhecimento das áreas aqui de Governador Valadares, e é interessante conversar com quem tem propriedade para poder falar sobre algum assunto, porque eu me coloco aqui na posição de leigo, de burro mesmo, e falo e tiro as dúvidas com quem entende. Eu percebo, Susan, que Governador Valadares vive um momento mágico em relação à quantidade de lugares, de bairros, de áreas, que consistem em áreas, geograficamente falando, obviamente, muito valorizadas. E às vezes você anda até por bairros mais periféricos e você consegue ver grandes casas, apartamentos bonitos. Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você classifica o momento atual vivido por Governador Valadares em relação a essas áreas valorizadas por conta desses imóveis grandiosos que é muito comum a gente ver em vários bairros espalhados pela cidade? Olha, Luiz Gustavo, em cada lugar, né, existe crescimento, quer dizer, existem locais de imóveis, falando relacionado a imóvel, que o imóvel está começando a valorização, que ele está no médio, que ele está indo, né, evoluindo, e que ele chegou no topo da valorização. Então, um bairro, um centro, uma localidade que está plenamente construída, que ela está pavimentada de fato, e ela tem boas construções, bons comércios, tem praças, tem elementos de valorização ali, ela já chegou, por exemplo, no ápice da valorização. Por exemplo, você fala ali, Santo Agostinho e Lagoa Santa. O que tem? Tem todos os restaurantes bacanas, todos os restaurantes bons estão ali. Tem uma lagoa que as pessoas andam em volta. Tem tipo uma mini academia de um lado e do outro para as pessoas se exercitarem, para as crianças. À noite as pessoas se reúnem no local específico. As pessoas andam muito ali, então tem uma qualidade de vida bacana, né? Todo mundo de Valadares vai para lá de noite para poder tomar uma num barzinho, para poder comer alguma coisa e tal. Então, fica fervilhando ali de jovens, né? Então, tem músicas em alguns lugares. Então, é um bairro que chegou, assim, numa valorização máxima. Todo mundo quer morar ali, Com né? certeza. Se todo mundo quer morar ali onde existe demanda, vai valorizar mais, né? Agora, existem bairros, por exemplo, eu vejo hoje, né? Os bairros que estão depois da ponte do Vila Isa, por exemplo. O Vila Isa é uma cidade. Ali você encontra tudo que você precisa para você viver. Certeza. Ninguém precisa atravessar de lá para cá para nada, né? Se quiser ir na noite em barzinho, você tem ali. Se você quiser comer no melhor local, um restaurante bacana, você tem ali. Se você quiser sair para um rolê, tudo você tem ali no Vila Isa. Mas ainda é um local que, porque tem esse gargalo da ponte e não faz essa comunicação tão boa, você compra imóveis mais baratos.
Principalmente. E ainda, como é grande, é um bairro que... Não é um bairro, são vários bairros ali. A gente chama de Niterói Valadares. Tem muitos bairros ali, muitos, né? Então, quanto mais afastado ele está ali daquele centro nevrálgico da Vila Isa, você encontra imóveis mais baratos. Por exemplo, ali no início do Elvamar, já não está tão barato assim, mas já é muito mais barato do que em relação ao centro da cidade, a esses bairros que eu estou falando. Quer dizer, ali ainda está começando, você vai ver. A Eco Rio Minas, ela tem que fazer a ponte do São Raimundo, ela tem que duplicar. Até setembro desse ano, ela tem que iniciar a duplicação. Até setembro, que é o contrato dela. Vamos dizer que ela atrase, que eu nem estou achando que vai atrasar, mas vamos dizer que atrase até o final do ano. Até o final do ano a gente tem ponte começada, no ano que vem a gente tem ponte. Construída essa ponte, que aí vai ficar, né, que vai ser aquela que está ali, aí vai ser construída uma outra do lado, porque já tem projeto. Aí não vai ter esse problema. Então as pessoas vão atravessar, os imóveis ali vão valorizar um tantão. Então, por exemplo, como que eu, Suza, ganhei dinheiro? Percebendo essas coisas, né? Então, eu já tenho lote do lado de lá da Vila Isa? Tenho. É claro que eu tenho, entendeu? Então, eu tinha aqui, eu moro hoje no Santo Agostinho, mas eu comprei antes, porque eu sabia que queria valorizar. Por exemplo, não tem ali naquele... hoje tem um bairro que chama Ilha Bela, que é reserva da Ilha Bela, em cima do Altinópolis, naquele topo. Você olha ali, você enxerga Valadares inteirinho. Você enxerga, assim, Ibituruna, aquela coisa assim, uma vista que eu acho que não tem vista mais bonita aqui de Valadares. Quase todos os lotes têm essa vista, quase todas. É lógico que aquele bairro ali vai ser muito bom de se morar. Ele não vai ser tão valorizado, pelo menos por enquanto, igual Santo Agostinho, igual Lagoa Santa, não vai ser. Então, ele vai ser um bairro que vai ser um pouco menos, mas vai ser um bairro que vai valorizar muito, né? Eu já tenho lote ali? Eu já tenho lote ali. Então, assim, quando você enxerga as oportunidades, Valadares ele vai crescer muito, muito mesmo. Estima-se que Valadares vai ter mais de 50% dos seus habitantes até 2035. Então, é muito perto. Então, Valadares vai ter 150% da sua população hoje. Então, tem quantos habitantes que vai? Mais de 100 mil habitantes que vão aumentar em Valadares, né? Então, é muita gente. São cidades, quer dizer, tem um monte de cidade aí que tem 12 mil habitantes, tem 30 mil habitantes. Sim. Então, olha quantas cidades que Valadares vai incluir. Então, Valadares vai crescer. Então, tudo que tiver perto, que está tendo agora, eu vou morar nesse bairro longe. Daqui a pouco ele não vai ser longe, não. Daqui a pouco ele vai estar dentro de Valadares. Porque o centro de Valadares, ele é expandido, ele é um centro plano. Ele tem muito para poder expandir, para ser explorado ainda. Então, assim, se você enxerga um pouquinho do que está acontecendo na cidade, você consegue comprar melhor. Mas eu quero comprar num lugar mais bacana. Se você tem condição e tem dinheiro, você pode e deve, né? Porque você já quer morar num lugar bacana, você já tem uma quantidade de dinheiro que permite você viver naquele local, você não passar aperto, porque eu não recomendo que as pessoas passem aperto para poder viver num local valorizado. Mas se ele tem condição, é importante para criar os filhos. Com certeza. É importante para poder viver num lugar mais bacana. Agora, se você quer comprar para investir e para poder aumentar o seu valor, então você pode pensar em outro lugar que você vai ganhar mais, né? Então tem isso. Em relação a essas áreas, e você como uma corretora de imóveis gabaritada pode falar com propriedade. Qual é a área mais valorizada hoje no quesito bairro aqui em Governador Valadares? É o Esplanada, né? O local que você compra imóveis mais caros é o Esplanada. Agora, só que tem uma coisa. Por metro quadrado é o Lagoa Santa. Lagoa Santa, Santo Agostinho. Mas, porque no Esplanada você ainda encontra casas maiores, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, uma casa na Eduardo Carlos Pereira, ali, uma casa antiga, velha lá, por 2 milhões, por 1,5 milhão. Aí você vai encontrar lá no Santo Agostinho uma casa com meio lote, que seria, né? Que às vezes não é meio lote. Às vezes ele foi um lote, por exemplo, de 400 metros e foi dividido em 2 lotes de 200. Sim. Mas usualmente, a gente
costuma chamar meio lote. Ou, às vezes, foi um lote até de 240 metros e foi feito 2 casas de 120 metros, em 120 metros, que aí ela vai ter 240, é triplex, vai ter até 300, mas ela foi feita em 120, em 140, então ela foi feita em meio lote, de fato. Principalmente os lotes que não dão para poder dividir antes, porque quando você desmembra um lote, que cada bairro tem a sua medida. Por exemplo, né? Até tantos metros, você não pode dividir mais. Você tem que construir antes e fazer a fração ideal depois que você tiver construído. Se você puder dividir antes, desmembrar, mesmo que seja um meio lote, ele não é mais meio lote. Ele virou um lote porque você desmembrou ele. Com certeza. Entendeu? Então, eu estou falando assim, lotes pequenos ou meio lotes, você vai encontrar no Santo Agostinho por 2,5 milhões, por 1,5 milhão. Tem casas de 1,5 milhão, casas muito boas no Santo Agostinho. Se você for encontrar ali no Esplanada, você vai encontrar uma casa antiga. Nesse valor. Nesse valor, mais caro do que isso. Sim. Mas com um espaço maior, porque tem espaços maiores ali, entendeu? Então, você tem que estar disposto a construir, a reformar, a fazer coisa, e você vai morar num lugar mais caro. Por exemplo, a Ilha dos Araújos. Muitas pessoas falam assim, a Ilha dos Araújos ela acabou por causa da quantidade de enchente. Ainda é um bairro super valorizado em Valadares. Sim, nobre. Porque é um bairro nobre, tem muita coisa bonita ali, quer dizer, muita construção muito bonita, muito barzinho, e é muito agradável, é um lugar que venta, é um lugar que a natureza, né, promove esse bem-estar que falta, às vezes, em alguns lugares de Valadares, que Valadares quase não venta, é muito quente, uma cidade muito quente. Então, a ilha é mesmo um oásis, né? Sim. É aquele lugar agradável, aquele lugar... Aí as pessoas falam assim, mas aí como é que eu vou comprar na ilha e depois eu não vou vender? Eu duvido que não vai vender. Porque tem quem gosta da ilha, gosta da ilha. Mas a Caixa não está financiando na ilha. Não está mesmo, porque não financia a área alagável, embora, mesmo lá na ilha, lugares que não foram água, a Caixa não financia. Mas, para quem gosta, tem gente que só mora ali, né? Então, assim, e geralmente é gente que tem um pouco mais de dinheiro e que pode comprar à vista, que não precisa do financiamento, entendeu? Então, assim, ilha nunca vai deixar de ser valorizada em Valadares, quer dizer, vai deixar se em algum momento o rio assorear tanto que, né, isso aí eu não sei desse futuro tão grande assim. Mas pelo que está ocorrendo agora, porque eu até fico pensando assim, que vamos dizer, né, os cientistas, e eu sou uma pessoa da ciência, acreditam muito que o mundo vai viver mais inundações, que os rios vão ser mais assoreados, fora essas tragédias, igual essa tragédia aí dessa barreira, né, da Samarco que caiu, que já é uma tragédia que não é um desastre da natureza, é um desastre da natureza, mas provocado por ações humanas anteriores. Fora isso, ainda vai acontecer esses desastres aí. Mas se não acontecer um grande demais, igual o Samarco que aconteceu enorme, a ilha ainda vai continuar por muito tempo muito valorizada. E é um bairro também que é valorizado. Então, Esplanada, Lagoa Santa, Santo Agostinho, Ilha dos Araújos, são bairros bem valorizados em Valadares. Quais são os fatores que fazem de um bairro valorizado? Escolas, restaurante, lugar onde você pode sair, né? Quer dizer, lugar para você divertir, lugar que você pode levar os seus filhos para ter uma qualidade de vida, a topografia do bairro. Então, são coisas assim, você pode ter uma qualidade de vida boa aqui, se tiver uma indústria ali, ou se tiver alguma coisa que solta muita fumaça, ele já desvaloriza. Então, tem coisas que desvalorizam e tem coisas que valorizam. Então, tem umas boates, tem coisa, é super bom? Não. É barulho demais, já desvaloriza. Então, o que leva um bairro a ser valorizado? É a qualidade de vida que você pode viver ali. É a quantidade de escola, de padaria, de restaurantes, de academia, de pracinha, de árvore, de lazer saudável, de saúde que você pode ter ali. As companhias, né? Onde que está ali
é o lugar onde eu posso levar meus filhos pequenos. Eu não tenho filho pequeno, mas se você quer viver num lugar bom, você tem que pensar que as crianças são um termômetro para poder considerar aquele lugar ali bom. Um lugar onde as crianças possam viver bem também. Um lugar muito violento, isso aqui faz arrastão direto. Ele desvaloriza. Ele já foi muito bacana, mas hoje em dia tem um monte de pessoas que chegam aqui para poder assaltar, para tudo. Desvalorizou. Então, assim, pode ser um lugar que está super bacana agora, mas que aconteceu um fenômeno qualquer e que aquele lugar ali ficou desvalorizado. Mas, assim, fundamentalmente, um lugar onde você tem qualidade de vida boa. Tem padaria, tem restaurantes, tem boas escolas, tem pracinhas, academias, tem lugar onde levar as crianças para poder se divertir, ou parque, né? A céu aberto, ou alguns lugares fechados para você levar as crianças, aí vale mais. O quanto que você se sente realizada sendo corretora de imóveis, tendo passado por tudo que você já passou em várias áreas diferentes e mesmo depois de uma vida totalmente estabilizada e muito bem vivida, já sendo avó, você resolveu entrar em um outro caminho e também ser sucesso nessa área? Olha, eu acho que não existe, assim, realização total, né? Eu acho que quando a gente for se sentir realizada total, acho que está na hora de morrer. Que isso. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar que eu sou uma pessoa totalmente realizada, mas eu acho que eu consegui um patamar de realização, de bem-estar muito bom. E eu acho, assim, que eu tenho muita resiliência, muita capacidade de ouvir não. Porque quando você é corretor, eu acho que o mais importante do corretor, as pessoas falam assim, o que é mais importante do corretor? É claro que você tem que ter conhecimento muito amplo da área para você ser um consultor, porque um corretor, ele é um consultor. Exato. Ele vai te falar o melhor, ele vai te atender, porque no meu caso, por exemplo, que sou uma corretora do comprador, não sou uma corretora do vendedor do imóvel, que depois nós podemos explicar isso aí. Mas, assim, além de você ser corretor, do cliente, além de você estar ali para atender, você tem que ter muita capacidade ou muita, não diria capacidade, eu não sei, não estou encontrando a palavra certa, mas você tem que ouvir não e não morrer ali, porque o tanto de tempo que você levantar depois de um não, é o tempo que você vai perder para você trabalhar. Então, você tem um cliente, aí você está trabalhando um cliente um tempo inteiro, 1 mês, 2 meses, como que é? Por exemplo, eu recebo um cliente, o cliente me fala o que ele quer. Eu pergunto, você gosta de imóvel de que tipo? O que é melhor para você? Quantos filhos você tem? O que você já fez? Como é que você vive? E aí eu vou, inclusive, eu anoto. Não anoto na presença dele na maioria das vezes, mas ele sai e eu já anoto tudo que eu acho importante. Então, esse cliente, ele precisa de um imóvel de tantos dormitórios, ele precisa de espaço para isso ou de espaço para aquilo, ele precisa de estar num local assim, assim. Às vezes a pessoa fala comigo uma coisa e ela está pensando outra. Eu não sei se é meu lado psicólogo, eu conheço aquilo que a pessoa está pensando. Às vezes ela fala assim, não, eu quero uma casa simples, num bairro simples, bacana e tal. E eu já percebo, não, ela quer num bairro bacanão. Ela não vai ficar satisfeita num bairro simples de jeito nenhum. Porque o estilo de vida dela e o jeito que ela está falando, ela é uma pessoa que ela precisa de um imóvel nesse local. Ainda assim, eu vou apresentar para ela alguns do jeito que ela falou antes. Mas eu já vou ter na manga outros que eu sei que é o perfil dela, geralmente eu acerto. Mas vamos pensar, né, que eu tô com essa cliente ou esse cliente há 1 mês ou 2 meses, olhando, mostrando e tal. Aí, de repente, eu falo assim, olha, achei uma casa que é a sua cara. Aí ele fala para mim assim, eu já comprei. Acontece isso? Acontece. Porque ele estava olhando comigo e com outro corretor. Por exemplo, em outros países, isso não acontece. Que em outros países você elegeu, aí você é obrigado, tem um contrato, né? Igual nos Estados Unidos, que agora eu estou me tornando corretora internacional também, né? Chique. Então, eu estou atuando, Que vou bacana. atuar em algumas áreas, né? Principalmente na Flórida e tal, que eu estou fazendo essa formação, que tem uma formação para isso, tornar realtor. Então, assim, eu estou me formando para isso. Então, estou aprendendo algumas coisas do que é em outro país. Mas aqui você não tem nenhum compromisso de você eleger alguém como corretor, de ser ele. Entendeu? E aí, cliente, você pode escolher comprar com outra pessoa. Aí, quer dizer,
Se você falar para mim assim, eu já comprei, Susan, eu vou ficar chateada, é lógico, né? Eu vou ficar frustrada, vou tomar um susto. Mas eu não vou ficar 5 minutos chorando ou sofrendo ou achando que ele me passou a perna ou que não. Não. Para mim, falou aquilo, eu vou pensar assim, da próxima vez, eu vou ver se eu arrumo uma casa mais rápido para ele. Ou eu vou conversar mais direitinho para ele poder entender que eu estou fazendo isso. Para ele poder ter me mostrado esse tipo de casa que ele queria, porque se eu já sou corretora, já estou mais de um mês, já estou trabalhando com ele, já me fiz, então o natural seria ele falar assim, essa casa aqui que eu vi em tal lugar, o que você acha? Porque eu já tive um trabalho grande com ele e seria bom que ele respeitasse esse trabalho. Mas se não respeitou, se chegou um momento, eu acho uma oportunidade tão boa que ele não pôde perder, que eu acho também que ninguém tem que perder a oportunidade, que você está ali para fazer bons negócios. Você não está ali por amizade. Eu não estou ali, por mais que seja meu amigo. Ele não vai comprar na minha mão porque ele é meu amigo. Não. Ele não vai comprar o que eu estou oferecendo porque é meu amigo. O que é isso? O imóvel é uma coisa muito importante para você mesmo. Então, você tem que gostar, você tem que querer, você tem que confiar, você tem que saber que aquele ali é uma ótima oportunidade para você. Não é porque a Suza falou, é porque eu me convenci. Foi a Suza que mostrou? Mas eu vi que aquele ali é um bom negócio. Mas se ele comprou com outra, a capacidade que a gente tem de dar a volta por cima rápido e ir para outro momento é que faz de você sucesso ou não. Se você ficar lamentando, pronto, você perdeu a oportunidade que vem daqui a pouco, né? Com certeza. Você, Susan, como uma eterna professora, sabe que a nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus nos dá a oportunidade de você, por exemplo, ser autora das páginas que estarão presentes no livro da sua vida. E todo dia você escreve uma página do livro da sua vida. Hoje você está escrevendo uma página do livro da sua vida. Amanhã, idem. Na quarta, mesma coisa. Quinta, sexta, também. É assim a nossa vida e são assim os nossos dias aqui na Terra. E o mais interessante é que, às vezes, a página da sexta-feira vai ser legal. Mas a da quinta, para a sexta ser legal, a da quinta teve que ser suada, difícil, com vários desafios na vida profissional, na vida pessoal, enfim, são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Por exemplo, né, já teve muitos momentos difíceis, viu, Gustavo? Eu falo assim que a minha vida ela não foi uma vida facinha. Então, as pessoas às vezes olham assim e falam assim, nossa, a Suza tem muito sucesso. Por sinal, eu acho bacana, as pessoas hoje me chamam de poderosa. E eu anotei e adotei esse sobrenome, Sim. Poderosa. Então, até no meu carro está escrito assim, poderosa. Olha isso. Entendeu? Aí fala assim, a Suza é orgulhosa? Que poder é esse que ela se acha poderosa? Eu não acho, não. Eu sou poderosa. Mas não é só eu que sou poderosa. Eu acho que todo mundo é. Porque cada um tem um poder. Sim. Que o poder nosso, ele não é um poder de machucar o outro, de ser melhor do que o outro, de dominar o outro, de passar por cima do outro. Não. É um poder de passar por cima dos nossos desafios, das nossas dificuldades. É um poder de nos melhorar, porque eu faço um exercício de tentar ser melhor a cada dia. Então, eu penso que o meu poder é isso. E o meu poder também é de inspirar, principalmente mulheres. Eu gosto muito de estar com pessoas para poder falar para elas isso, que você pode melhorar a sua vida. Por mais que você não tenha tido a autoestima que sua mãe deveria ter te dado, sua família, seu pai, você pode fazer alguma coisa por isso. Não falar assim, eu sou melhor. É tentar descobrir o que você tem para você melhorar a partir daí. Não é falando que você pode, não. É falar, quem sou eu? De que eu gosto? Assumindo seus defeitos, sabe? Não, eu tenho esses defeitos. Transformando eles em qualidades. É possível transformar defeito em qualidade? É possível, não se desvencilhando dele, enxergando ele assim, bem direitinho e falando assim, não, se eu sou, por exemplo, arrogante, tem algumas pessoas que são, eu sou arrogante, por que eu sou arrogante?
é porque eu sou firme, é porque eu sou forte. Então, eu posso transformar isso de arrogância para uma firmeza de comportamento, para uma segurança de fazer as coisas e não para uma ignorância de desrespeitar o outro. Então, o poder é meu, mas eu tenho que reconhecer primeiro, né? Sim. Então, assim, dito isso, eu digo que, por exemplo, quando eu fui demitida dessa escola gerencial do Sebrae, foi um momento assim muito difícil que eu atravessei na minha vida. E foi uma virada de chave. Porque o que aconteceu? Isso foi no dia 18 de dezembro, pertinho do Natal. Então, quando eu fui demitida, então eu saí, olha, eu estava em dezembro, então eu devia receber novembro, dezembro, férias e 13º, não é isso? Aí eu não recebi nem novembro, nem dezembro, nem férias, nem 13º. Eu era uma pessoa que o meu dinheiro era importante para sustentar a família. Porque naquela época, meu marido era policial rodoviário federal, mas o salário ainda era muito pequeno ainda. Muito pequeno. Então, o meu salário era importantíssimo para a família ali. Eu já tinha 3 filhos. Então, assim, quando me deixa sem o meu salário, sem o meu 13º, e sem nem fundo de garantia nem pensar, né? Sem nada. Então, assim, você deixa, assim, sem chão. Claro. E num momento que eu já tinha me desfeito de outras coisas que eu fazia, por exemplo, do consultório, que eu tinha um consultório de psicologia e tinha desfeito do consultório de psicologia. E desfazer de um consultório de psicologia não é fácil, porque você tem clientes que você está atendendo, você não fala para ele assim, eu vou parar de atender, hoje não atende mais. Você fica pelo menos 1 ano para você ir fazendo aquele desmame, passando para uma outra pessoa. E tem alguns que você vai demorar até 3 anos. Por exemplo, quando eu desfiz do consultório, eu ainda subloquei outro consultório de colegas meus para poder ter 3 clientes ali que eu demorei um tempo maior para poder me desfazer, passar para outros, entendeu? Porque não eram pacientes que você dispensava e não tinha conseguido em 1 ano. Então, quer dizer, teve um processo para poder ficar só ali. Então, agora, quando eu não tinha mais, eu não tinha mesmo. Eu não tinha escola, porque demora tempo, você demite funcionário e você paga 13º, você paga férias, você paga fundo de garantia, você paga tudo. Né? Fundo de garantia não é você que paga, mas eles recebem, mas você paga um monte de coisa para você dispensar. Agora, aí eu não tinha nada disso, aí eu fui demitido e não recebi nada. Entendeu? Quer dizer, eu já paguei um monte para meus funcionários para desfazer da escola, eu já não tinha consultório, e aí, de repente, 18 de dezembro, em pleno Natal, eu já tinha feito até dívida de as comprinhas que eu tinha feito de presente para meus filhos, sim, e aí eu não tenho dinheiro, porque essa coisa do dinheiro é muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, você dá muito valor ao dinheiro. Dou. Dinheiro para sobrevivência, dinheiro para melhorar de vida, dinheiro para colocar comida na mesa, dinheiro para poder ter o básico. Isso é importante. Não é dar valor demais ao dinheiro, é precisar de dinheiro para poder viver de uma forma digna, é dignidade. E aí eu não tinha nada disso, então foi um momento assim dificílimo, mas assim completamente arrasante na minha vida. E aí eu tive que tomar decisões assim rápidas para melhorar, decisões de montar a consultoria, decisão de arrumar de novo um emprego no Estado como orientadora educacional, coisa que eu já tinha, porque eu também sou corajosa. Eu já tinha exonerado, assim como eu já tinha me exonerado como educadora, como professora, eu já tinha exonerado também. Então, eu tinha feito os concursos públicos e já tinha exonerado daquilo ali para uma coisa melhor, né? Então, eu voltei como contratada, mas em tempo recorde. Dia 2 de fevereiro, eu já estava trabalhando como orientadora educacional de novo em escola. E eu já estava começando, quando foi em abril, eu já estava com a cátedra, com uma consultoria. Então, assim, essa coisa que eu falo é se reinventar o mais rápido possível. É você não se debruçar em cima de uma frustração. Se aconteceu com você, e você se vira. E aí a gente consegue melhor. Mas, assim, isso eu acho, assim, que eu tô lembrando, foi um momento, assim, super difícil, né? Que eu acho por causa da minha família, porque quando a gente já tem filhos que têm responsabilidade sobre eles, eu acho que a gente... os baques são maiores, né? Certeza. Eu já tive outros quando eu não tinha filhos, mas quando eu tinha filho, esse foi o melhor, né?
foi o melhor, que eu falo assim, que ele foi o maior, mas também foi o divisor de águas, que foi a partir daí que eu virei policial federal, que eu comecei a ganhar muito mais. Ah, eu esqueci de falar que nessa época também, quando eu fui ser orientadora educacional, também fui trabalhar no programa, que é o Programa Sentinela, como psicóloga. Então, era orientadora educacional, trabalhava no Programa Sentinela e tinha consultoria. Então, eu fiz 3 coisas naquele ano para poder, vamos dizer assim, para poder arrumar dinheiro, para poder sobreviver, que eu tinha perdido toda a oportunidade, né? Em contrapartida, Susan, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Olha, vou dividir em alguns, porque não dá para falar de um só. Eu acho que no momento, vamos dizer, o dia do nascimento do primeiro filho da gente é uma alegria, uma coisa assim, sem explicação, né? Então, quando nasceu a minha primeira filha, Gabriela, nossa Senhora, para mim, assim, não existia no mundo alguma coisa que fosse fazer eu ficar tão feliz assim. Quando nasceu meu outro filho, o Rafael, que é o segundo filho, eu fiquei imensamente feliz também. E a Alice, cada nascimento de um filho foi uma alegria imensa. Mas, assim, alegria demais a conta foi a primeira, porque era uma coisa inusitada. Quando eu tive o meu primeiro neto, que é o Cauã, que ele nasceu lá no Canadá, eu não estava presente por causa da pandemia, eu queria muito estar lá. Nossa, o tamanho da alegria foi o tamanho da tristeza de eu não estar lá. Sim. Porque foi um momento muito difícil, era pandemia, Claro. sabia que minha filha precisava de mim, então eu estava muito sentida. Eu tinha feito, eu tinha comprado as passagens, já estava pronta para ir. No dia, eu cheguei a fazer meu check-in para poder viajar, e depois do check-in, eles fecharam de novo as fronteiras, né? Que foi em dezembro, dia 3 de dezembro, fecharam de novo as fronteiras. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu fiquei muito feliz por ter um neto, né? E, assim, o Cauã, ele sempre me deu assim, um monte de alegria, que desde que eu fui lá conversar com ele, estar com ele, ele liga para mim, igual agora eu estava aqui, eu vi no meu celular aqui, já ligou para mim, Sim. que ele liga para mim todo dia. E ele tem 3 anos. Então, assim, conversa com ele, são alegrias grandes. Agora, um momento, que eu falo assim, de momento mesmo crucial, um momento que eu explodi de felicidade foi no dia que eu passei no concurso da Polícia Federal. Porque eu sabia que ali era um divisor de águas. Ah, Suzy, é por causa do dinheiro? Principalmente, é por causa do dinheiro, sim. Porque quem ganhava R$660 por mês como orientadora educacional e naquele momento ali ia ganhar 4 mil para começar, no começo, para mim fazia muita diferença, muita diferença. E eu não achava que eu fosse passar, porque eu era psicóloga, eu era professora, eu era educadora, né? Então, eu não achava que aquilo ali fosse para mim ainda. Eu ainda pensei assim, eu vou... E não tinha tempo de estudar. Então, eu trabalhava em 3 lugares, já te falei que eu trabalhava no Programa Sentinela, eu era orientadora educacional de uma escola estadual, né? Que era na escola diocesana que eu trabalhava nesse momento. E eu tinha consultoria. E eu trabalhava até sábado, domingo e feriado, que eu ia para essas cidades pequenininhas para fazer cursos, né, pela minha consultoria. Então, eu trabalhava demais, não conseguia ganhar nem R$3.000 por mês, juntando tudo, que era a minha meta, mas a maioria das vezes eu não conseguia alcançar a meta, né? E quando furava um pneu do carro, né, estragava, que eu perdi um pneu, uma vez eu perdi um pneu, pronto, e o orçamento todo embora. Aí, de repente, você vai poder contar com 4 mil por mês e 13º, que para mim era importante, 13º. Então, eu fiquei tão assim feliz, eu não consegui dormir à noite, porque também tinha todo, vamos dizer, o estresse do concurso, que era um concurso que tinha atividade física muito pesada para poder vencer, e que para eu poder fazer a corrida, para eu poder fazer atividade física, eu quase morri literalmente, né? Porque eu saí de lá sem conseguir respirar, né? Sim. Eu demorei, assim, mais de 3 horas para conseguir falar depois que eu terminei o meu teste, né? Que eu passei. Então, foram todas coisas assim. Aí passou. Gente, nossa senhora, antes de sair o resultado oficial, quando saiu,
os pontos, né? Quando eu calculei a quantidade de pontos que eu fiz muitos pontos, muito perto do máximo. Então, eu fiquei, assim, muito feliz, mas feliz de não conseguir dormir a noite inteira. E eu sou uma pessoa muito entusiasmada, né? Quando acontece uma coisa para mim, eu morro de rir, eu grito, eu vibro muito, Sim, sabe? Eu com sou uma pessoa certeza. muito entusiasmada. Então, eu fiquei muito feliz. Então, foram, assim, de momentos que eu acho, assim, da vida pessoal, né? Quando eu casei também, fiquei feliz, mas não tanto igual ter o primeiro filho. E profissionalmente eu tive vários momentos bons, mas o mais importante foi essa virada de chave, né? Que foi de ter passado no concurso da Polícia Federal. E depois disso, né? Eu já estava bem tranquila. O dia que eu vendi meu primeiro imóvel de 1.600.000, entendeu? Aí eu também fiquei feliz Claro. demais. Eu falei, nossa senhora, agora, Merecido. sabe? Então, assim, são momentos que a gente fica muito feliz e que eu pelo menos, eu valorizo muito e gosto de lembrar. Dona Maria de Lourdes, o quanto que ela é importante na construção da Susan Duarte? Olha, a minha mãe é uma pessoa que ela nasceu na Puaia, então ela é uma pessoa que você pode pensar assim, uma pessoa de roça, uma pessoa que viveu num lugar muito pequeno, mas assim, sempre teve uma elegância, um jeito de pensar, uma, uma postura que incentivava as filhas, principalmente as filhas mulheres, a serem diferentes. Só que hoje em dia, por exemplo, os valores que a gente tem sempre esses valores. Hoje a gente discute muito, né? Porque são valores machistas também, né? Eu reconheço muita coisa. Mas ela, por exemplo, ela falava assim: mulher não pode comer à noite, porque não pode engordar. Olha bem, gente, minha mãe é da roça. Tá errado isso, tá, porque mulher e homem, vamos dizer, é a mesma Sim, coisa. Mas eu acho incrível que ela pensasse isso, que a gente tinha que ter uma beleza. Aí ela falava assim, a postura, você tem que sentar com os ombros assim. Ela fazia ginástica, até hoje ela faz academia. Ela tem 88 anos, que ela gracinha. canta, ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa muito de igreja, ela é muito religiosa, né? E, então, assim, tanto ela é religiosa, como ela gosta de coisas bonitas, gosta gosta de estar bem, entendeu? Respeita muitas pessoas. Então, eu acho que ela construiu esses valores nas filhas dela, alguns que a gente questiona um pouco, porque a gente tem que sempre melhorar, Sim, né? Mas é isso que fez da gente ser o que é claro. hoje, né? Então, nós somos 5 mulheres lá em casa. E todas as mulheres são, assim, mulheres fortes. Mulheres que têm coragem. Minha mãe nunca baixou muito a cabeça, não. Embora o meu pai tivesse todos esses defeitos desses homens mais antigos, de achar que pode ter muitas mulheres, de achar que homem pode ir para a vida e mulher tem que ficar em casa, que minha mãe era do lar, né? Sempre ficou em casa, sempre cuidou das filhas, costurava, cozinhava, mas sempre tinha alguém para poder ajudar. Sempre não era sozinha, mas fazia. São 7 filhos, minha mãe teve 7 filhos, né? Mas assim, ela não se submetia pelo menos não parecia para gente, né? Que ela era submissa ao meu pai, que ele podia desrespeitá-la. A gente nunca viu meu pai desrespeitando. Ele podia fazer as coisas dele, mas perto dela, não, sabe? E ela era aquela pessoa firme, aquela pessoa não deixava a gente perceber nada do que estava acontecendo, se estava, e realmente estava. Depois que a gente fica adulta, a gente vai analisar aquelas coisas que aconteciam lá entre marido e mulher, principalmente essas coisas de traição, que são coisas graves, que eu considero graves, hoje em dia, ela não deixava, né? Então, assim, a minha mãe construiu essa personalidade de uma Suza forte, de uma Suza que fica no meio dos homens poderosa, né? Porque você ficar, trabalhar, estar entre homens, você precisa de ser uma pessoa bem forte, porque senão não te dá espaço não, né? Então, assim, quando o espaço de trabalho masculino é muito bom, ele é aquele espaço que considera a mulher muito bacana, que fala assim, não, pode ficar, coitada, eu tenho que segurar a bolsa dela, eu tenho
que é um espaço tão ruim quanto desrespeitar, porque isso também é um desrespeito, porque é preciso, né, embora se reconheça as diferenças, que é claro que homem e mulher é completamente diferente, Sim. mas é preciso que as pessoas, homem e mulher, possam conversar no mesmo tom, né? Se é sobre negócio, então todas as pessoas que estão ali têm que ter poder de decisão, de convencimento, espaço de fala, tem que ter tudo ali igual, ou equinânime, né? Sim. Então, assim, eu acho que a minha mãe, ela permitiu que eu fosse essa pessoa que eu sou hoje, né? Eu acho que a gente não consegue ser mais do que o que os pais da gente Sim. fizeram com a gente, né? Susan, muitíssimo obrigado por ter eternizado a sua história aqui no podcast. Eu sempre falo que aqui é um lugar para poder eternizar histórias de pessoas edificantes e que fazem por onde aqui da nossa cidade. E se tem uma pessoa que já fez tanto e continua fazendo e continuará fazendo muito aqui da nossa cidade, é você, com a sua grandiosidade, com a sua inteligência e com o seu brilho. Onde você chega, dá para ver que você possui um brilho diferente e esse brilho encanta todos que estão ao seu redor. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra poder te conhecer pessoalmente. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço demais, fico muito feliz com essa oportunidade. O tempo aqui passou muito rápido, né, gente? Eu nem vi assim, o tempo passar. Inclusive, eu tinha pensado em falar algumas coisas que eu nem falei, né? Por exemplo, falar da minha netinha que é filha do Rafael, que é da Sofia que tá muito linda, né? Que eu tenho 3 netos, né? No meu outro neto, que eu falei só do Cauã, mas tem um outro neto também, o Luquinha, que vai fazer 6 meses. É porque eu amo muito essa coisa de ser avó. Sim. Que às vezes as pessoas pensam assim, é só profissão. Não, eu curto muito ser avó e curto muito minha família, meus filhos, a Alice, o Rafael, a Gabriela, meus genros, o Tiago e o André, né? Minha nora, Regiane, que é uma pessoa incrível, uma mulher forte, assim como eu. Então, é uma coisa assim... todas as coisas que eu pensei em falar, o tempo passou, eu nem vi, né? E foi muito bacana, eu agradeço demais. E é uma oportunidade única. E eu falo, né? Mulheres, se vocês tiverem oportunidade de vir aqui, venham conversar com o Luiz Gustavo, que é muito bacana. Muito obrigado mais uma vez, Susan. Sucesso e o Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que aqui, todo dia, é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Até mais!